Bom dia, pessoal, tudo bom? Eu espero aí que vocês tenham aí uma terça-feira muito iluminada. Hoje é dia de Marte, hoje é dia de colocar pingos nos is, hoje é dia de colocar a mão na massa, hoje é dia de tomar iniciativas, hoje é dia de dar o primeiro passo. Hoje é um dia de rompantes. Hoje o protagonista do dia, Marte, ainda em Gêmeos, muito próximo de Júpiter também, ainda configurando uma conjunção, está abrindo possibilidades de diálogos, de conversas únicas, de momentos ali estratégicos, importantes, para a gente estar comunicando e transpondo barreiras, limites que até então existiam, nos quais a gente não podia se expressar livremente, situações que nos aprisionavam em posturas ou em pensamentos, e finalmente a gente consegue achar uma válvula de escape para estar colocando para fora, encontrando meios, encontrando com quem, encontrando situações nas quais a gente vai poder expressar e colocar para fora as nossas ideias. Hoje é um dia de expressar, hoje é um dia de falar, hoje é um dia de dizer, muito mais do que falar, né? Tem gente que fala e não diz nada. Hoje é dia de dizer as coisas que você sente a necessidade. Júpiter representa aí a nossa sabedoria interior, a nossa capacidade de varrer um campo do conhecimento e abstrair e sintetizar uma informação. Então, esse Júpiter, junto com Marte em Gêmeos, nos possibilita de tirar grandes conceitos, grandes objetos de análise, né? Grandes palavras, né? Grandes símbolos e grandes conjuntos de significados, né, da linguagem através do contato com tudo aquilo que se passa na profundeza das nossas reflexões, das nossas visões de mundo. É o momento que finalmente a gente consegue dar nome aos bois, né? Os bois sendo aí todos os nossos questionamentos filosóficos a respeito do mundo, todos os nossos questionamentos a respeito da vida, das interações sociais, das trocas humanas. Nós, seres humanos, somos seres questionadores que, por muito tempo da nossa vida, somos levados a suprimir esse sentido, né? Acreditando que não, vamos seguir a ordem, vamos seguir o que está pré-estabelecido, vamos seguir a tradição, vamos seguir essa linha de pensamento, quando, na verdade, existem muitas linhas, né? Existem linhas paralelas, existem linhas perpendiculares, existem linhas que se tangenciam, que se interseccionam, existem esferas de pensamentos que são tangenciadas por linhas de pensamento, existem linhas de pensamento que se cruzam e etc. Existe uma vastidão de possibilidade do ser humano pensar, compartilhar, compactuar ou romper ou discordar totalmente, né, um do pensamento do outro, né? E a beleza disso que se configura no céu é observar que essa situação representada aqui por Júpiter e Marte em Gêmeos está sendo intermediada por Saturno e Vênus, né? É como se os pais, né, os progenitores estivessem olhando a criança, aqui Gêmeos, fazer as suas artimanhas, tentando perguntar os porquês, né? A criança, quando ela mais jovem, né? A pessoa mais jovem, a criança, quando não entende o porquê, está sempre perguntando, mas por que que o céu é azul? Por que que a chuva existe? De onde que vem a chuva? Por que que existe o trovão? De onde que vem o trovão? Será que é Deus arrastando os móveis? Será que é uma descarga elétrica de íons negativos com íons positivos que gera o raio? Como é que funciona tudo isso? Como é que eu explico para uma criança
o que são íons, né? Então, existe todo um mar, existe um universo de possibilidades, né, da gente estar comunicando, ensinando e transmitindo as nossas ideias, né? Se eu vou transmitir o que é o conhecimento de astrologia para uma criança, eu tenho que ter uma certa abordagem. Se eu vou transmitir o conhecimento da astrologia para uma pessoa do meio acadêmico, eu tenho que ter outra abordagem. Eu vou precisar preparar uma bibliografia complementar, eu vou precisar fazer uma tese para apresentar esse conhecimento. Se eu vou explicar astrologia para uma pessoa que já gosta do assunto e já entende um pouco de astrologia, essa abordagem muda totalmente também. Então, às vezes, o mesmo objeto de estudo, um mesmo conhecimento, uma mesma ideia, né, para ela ser passada para diferentes pessoas, mesmo a ideia sendo a mesma, a maneira com a qual eu vou me comunicar é diferente. A linguagem que eu vou utilizar é diferente. É aí que está a didática, né? E é por isso que as relações humanas são tão complexas, porque para cada pessoa tem uma maneira de assimilar, cada pessoa tem uma maneira de entender, cada um tem um Mercúrio em um signo, em uma casa. Então, cada um tem uma maneira de entender. E cada um é totalmente diferente, né? Cada pessoa não é única, né? Então, para cada mente, existe uma comunicação certa para eu conseguir transportar, para fazer a ponte de um conceito para outro, tá? E o objeto de análise aqui é a própria relação do ser humano. Por quê? Vocês observam que hoje, nesse dia impactante de Marte, terça-feira, a Vênus, que está causando uma verdadeira revolução nos nossos conceitos de feminino, masculino, nos nossos conceitos do que é bom é diferente do que faz bem, o que é bom nem sempre é agradável, e o que a gente precisa limpar. Muitas vezes são coisas que a gente acha que são cheirosas, né? E o que a gente precisa organizar nem sempre é aquilo que a gente acha que é bonito, e etc, etc, etc. A gente conseguindo enxergar beleza em coisas que às vezes não são bonitas, e a gente conseguindo achar bonito coisas que às vezes não têm beleza, né? Então essa Vênus, ela está sendo responsável por uma verdadeira metamorfose nos nossos sentidos. E quando ela se encontra com Lilith, ela traz um abismo para a beleza. Ela faz com que a gente consiga enxergar a beleza e o bonito nas coisas mais desesperadoras da nossa alma. É o momento que a gente olha para o nosso vazio e entende o porquê que ele está ali. Vocês sabiam, inclusive, que a Lilith, ela é o ponto de equilíbrio da órbita da Lua? Lilith é um ponto vazio, a gente chama na astrologia de ponto virtual. Não é um corpo celeste, é um ponto da órbita da Lua. É um ponto vazio. Só que se ele não existisse, a Lua ia sair pela tangente. A Terra, a Terra não ia ter uma Lua, porque não ia ter um ponto de equilíbrio que fizesse a órbita da Lua ser da maneira como ela é. Logo, a Terra e a Lua iriam sofrer uma desestabilização orbital. Então, por mais que seja um ponto vazio, escondido, muitas vezes feio, que nos causa angústia, agonia, que nos conecta a uma esfera obscura que nós temos vergonha, por exemplo, a Lilith tem a ver com os nossos fetiches. Uau, né? Só que, apesar dela ser um ponto desconhecido que causa incômodo, porque esbarra nos tabus, Lilith, assim como Plutão e Escorpião, tem a ver com os tabus, tá? Tem um motivo dele estar ali.
E esse motivo é equilibrar a nossa persona e o nosso inconsciente. Porque Lilith é a nossa sombra. Entende? Então, se a gente não tem uma sombra, se a gente não tem um fetiche ali questionável, como é que a gente acessa a nossa parte obscura? Como é que a gente aceita e entende de onde vem aquela parte questionável do nosso fetiche? Que ao mesmo tempo que é sórdido, causa excitação, tesão, né? Se eu não tenho essa ponte entre prazer e trevas, como é que eu encontro a raiz dos meus traumas? Como é que eu mergulho nesse inconsciente, né? Como é que eu entendo? Porque uma coisa que causa desespero causa prazer, né? Vamos pensar aí na questão do chicote, que é muito famosa, né? O fetiche do chicote. O chicote foi utilizado nas civilizações para doutrinar, perseguir povos, culturas, etnias diferentes da ocidental e da europeia. Hoje, o chicote é utilizado em rituais de sadomasoquismo, em BDSMs da vida, porque as pessoas sentem prazer na dor. Então, como é que eu entendo da onde vem essa raiz? Por que que isso no nosso inconsciente coletivo está associado à dor e o prazer? Por que que a dor está associada ao prazer? Da onde que vem isso? Percebe? Que se não fosse a Lilith ali causando incômodo, a gente nunca ia parar para pensar e se questionar e tentar entender e se terapeutizar. Ah, porque amanhã tem que todo mundo tá achando o chicote um absurdo. Não, mas entender da onde vem, né? E como é que a gente comunica isso, né? Como é que a gente toca nesse assunto? Como é que a gente toca nos assuntos que são tabu? Porque as pessoas ficam cheias de dedos quando o assunto é o tabu, né? Como é que eu toco nesse assunto? O Marte em Gêmeos, junto com o Júpiter em Gêmeos, ele tá aí para estourar a boca do balão, para causar o incômodo, cutucar essa onça lilitiana com a vara curta, né? Para que esse assunto seja tratado, seja explorado, seja dito, seja falado, seja pensado, porque tem tantas coisas que a gente pensa e a gente se acha horrível por ter pensado, né? Que é tão tabu, é tão pecado, é tão pecaminoso. Imagina pensar numa coisa dessa, pecaminosa que eu pensei agora, né? E o Saturno, muito próximo à Lua, ainda cheia, em peixes, né? Fazendo essa conjunção com Saturno, então trazendo uma carga d'água intensa para que realmente haja esse tsunami do inconsciente, essas estruturas saturninas que a gente foi construindo em volta para proteger essa coisa pecaminosa, esse assunto mal resolvido, esse assunto mal compreendido, né? Esse assunto que tem a ver com minorias, que tem a ver com pronomes, que tem a ver com fetiches, com submissões e dominações. Não, eu vou construir uma esfera de turmalina negra em volta desse assunto, porque Deus me livre se alguém descobre. E aí a lua cheia, refletindo essa luz do sol, conjunta a Mercúrio, que revelou, trouxe tudo às claras, junta nesse Saturno em paz, o tsunami que pega na torre. Não tem a torre do tarô, que caiu porque veio o raio?
essa torre aqui vem porque veio tsunami. Tipo, é um tsunami que destruiu Azkaban. Quem já assistiu Harry Potter vai pegar a referência, né? Então, salve-se quem puder. Existe salvação? Porque às vezes você se vê num abismo tão profundo e você encara uma verdade tão difícil a respeito de si mesmo que você se pergunta, nossa, mas será que uma pessoa tão horrível quanto eu merece a salvação? Porque se tem uma coisa que a gente aprendeu a fazer reprimindo essas Liliths e esses peixes, foi se julgar e se punir. Tem um livro muito bom que chama Vigiar e Punir, do Michel Foucault. Tem um outro muito bom, que também é do Michel Foucault, que se chama A Microfísica do Poder. Esse autor acadêmico, sociólogo, ele explora muito bem as relações sociais, as hierarquias e a maneira com a qual o ser humano busca se controlar e controlar a outras pessoas. E esbarra muito nesses assuntos que a gente está aqui tratando, tá? Hoje é um dia revolucionário, tá? Para a gente colocar as nossas asinhas do pensamento para fora, as nossas asinhas herméticas, e finalmente poder pensar livremente, tá? Essa lua em cheia em peixes, ela só não vai ser mais reveladora que a próxima lua cheia, que ela vai acontecer exatamente no signo de peixes, mas ela também vem para levar, lavar, limpar, descarregar como sal das ondas do mar, verdadeiras pedras, verdadeiros sedimentos da alma, porque uma coisa é você ter uma má água, uma mágoa que apodreceu, e aquela água está fétida, né? Outra coisa é essa má água estar armazenada há tanto tempo que ela já se sedimentou como uma rocha, como um Saturno ali em peixes, né? E aí vem essa onda, esse tsunami, para levar esses detritos embora, esses sedimentos embora, né? Porque a gente tem quase verdadeiras ilhas de Marajó dentro do nosso corpo. Vocês sabiam que a ilha de Marajó é uma ilha sedimentar? Que ela foi formada por causa dos detritos do rio Amazonas que foram se juntando ali no delta, nos recifes, que a ilha de Marajó é uma ilha sedimentar? Vocês sabiam disso? Aquela ilha que fica ali na saída, tem o rio Amazonas, que passa ali pelo Pará, pelo Amazonas, e aí na saída do rio Amazonas tem uma ilha, né? Tem uma ilhazinha do norte, nosso mapa, aquela é a ilha de Marajó. Aquela ilha é formada por sedimentos do rio, ao longo de milhares de anos, milênios, tá? Então, existem verdadeiras ilhas de Marajó no nosso coração, né? Recifes que foi juntando, 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 juntando. Aí, quando você vai ver na esfera ali, na nossa emoção, tem uma ilha aterrada, emoções aterradas, né? Já até se tornou uma ilha turística ali, conhecidíssima a ilha de Marajó, né? A gente vai comparando processos geomorfológicos com processos emocionais do nosso inconsciente, porque isso aqui é uma ponte de linguagem para que vocês entendam do que estamos falando, da profundidade do que estamos falando, né? A gente está no momento astrológico, pessoal, em que há nebulosidade constante nos nossos olhos.
períodos de Saturno retrógrado em Peixes, né? A cada 30 anos o Saturno entra em Peixes. Então, a cada 30 anos, mais ou menos, a gente tem essa oportunidade de reestruturar as nossas emoções e as nossas cargas d'água. Essa lunação de lua cheia em Aquário, ela traz essa oportunidade bonita de finalmente a gente jogar um ar nessa terra solidificada, para que pelo menos nasçam flores nessa ilha de Marajó, né? Porque já que essa ilha está ali, e às vezes não tem o que fazer, né? Aí como é que a gente vai destruir a ilha de Marajó agora? Não dá, pelo menos não de uma hora para outra. Então vamos arar essa terra, vamos regar essa terra, vamos colocar as sementes do amanhã nesse solo fértil, né? Vamos cuidar dessa terra para que pelo menos tenha vida nascendo ali. Vamos cuidar dessa terra. O Saturno, ele pode representar uma vontade interna de ser rígido com o lado sensível. O Saturno, ele pode agir como uma energia que poda, né? E de fato isso acontece. Se houver permissão. Porque quem controla a energia somos nós. O céu mostra a tendência. E esse Saturno retrógrado oposto a Vênus, ele está afinando essa oposição, por mais incômoda e maléfica que ela possa parecer, ela está afinando a nossa parte racional com a nossa parte emocional. A Vênus traz o equilíbrio para o assunto racional. Ela dá uma segurança, uma estabilizada, uma apaziguada no sentido racional, material da coisa. E o Saturno dá segurança, dá uma terra firme para as emoções. Tem uma carta no tarô que é o 6 de espadas, que mostra uma família dentro de um barquinho partindo para o meio do mar. Já pensou se não fosse uma ilha de Marajó no meio do caminho para essa família parar um pouquinho? Já pensou se eles fossem atravessar o mar inteiro com aquela canoinha do 6 de espadas? A canoa ia virar. Então, ainda bem que tem uma ilha de Marajó ali, né? Ainda bem que tem um pouco de terra firme para gente que é tão preocupado com o mundo racional, né? Então, tá vendo? Tem certas coisas que elas podem nos ajudar. Tem certos recifes emocionais que, da mesma forma que eles seguram emoções, eles também podem nos dar segurança para navegar nas emoções. A paradinha para completar o combustível, para conseguir terminar a viagem, ela é importante, né? Então, vamos aceitar as nossas durezas emocionais? Vamos aceitar as nossas travas, os nossos obstáculos, aquilo que a gente fica estagnado, né? Mas aproveitar esses recifes não mais para ficar aí na inércia, tomando sol lá na ilha de Marajó.
estagnadão ali. Vamos utilizar como parada estratégica para continuar a viagem. Aceitar os travamentos, dificuldades emocionais. Aceite a dificuldade que você tem de lidar com as suas emoções. Emoções são difíceis. Emoções não são 1 mais 1 igual a 2. A gente quer lidar com as emoções como elas se fossem matemática. E não é. Não é cálculo. Não é exato. É humano. A gente não adianta a gente querer usar as lógicas das ciências exatas para lidar com as emoções humanas. Não tem, né? Então, ainda bem que tem uma ilhazinha ali de Marajó, que a gente pode ir lá fazer uns cálculos, depois pegar o sextante, né? Olhar para qual direção estão as estrelas, depois continuar a navegação. Não é? Então, vamos aceitar os nossos recifes emocionais? Vamos aceitar os nossos cabos da tormenta e transformá-los em cabos da boa esperança? Fica aí esse convite para quem quiser embarcar, aliás, para quem quiser continuar no barco dessa jornada. É isso. Gente, ótima terça-feira. Aí que vocês tenham um excelente dia. Um beijo no coração. Tamo junto. Deixa o seu like. Deixa nos comentários. É uma ordem. Compartilha o vídeo com quem gosta de astrologia e se inscreva no canal, beleza? É uma ordem também. Se não obedecer, mentira, não vai nada vai acontecer, mas se inscreve no canal que aí você ajuda nós, tá bom? Um beijo, tchau, até amanhã.